Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu vou tentar trazer alguns detalhes aqui para vocês neste vídeo. Espero que vocês acompanhem até o final. Trata-se da nossa democracia. Não há democracia sem cidadania, sem dignidade humana, sem respeito aos direitos fundamentais que estão previstos na própria Constituição. Acompanhe o vídeo até o final, se inscreva, compartilhe e ao final do vídeo você poderá refletir sobre o que significa a democracia, o que significa essas eleições. É uma eleição histórica. A importância dessas eleições vai além de escolher um candidato da direita e um candidato da esquerda. É um candidato que ele é de extrema direita, então ele não respeita os limites, ele extrapola os extremos, ataca a Constituição. Vocês mesmos podem constatar isso durante a gestão do atual presidente. Ataca o STF, ataca o Poder Judiciário como um todo, e ele não faz isso porque ele não sabe o que está fazendo. Ele faz isso porque ele sabe o que está fazendo. Então ele tem atacado os alicerces da democracia, os alicerces de um Estado democrático de direito, e a resposta não tem sido dada porque há um comprometimento nas instituições que deveriam responsabilizá-lo. Por exemplo, a Procuradoria-Geral da República tivesse agido na primeira vez que o presidente atacou o STF, atacou o Congresso Nacional, participou de atos antidemocráticos. Se o PGR tivesse agido, teria barrado, porque cabe apenas ao Procurador-Geral da República instaurar uma denúncia contra o presidente. E aí vai para o STF, uma denúncia criminal. E também a outra instituição seria o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, não apenas o presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara ele é responsável para colocar o impeachment, mas o Congresso Nacional poderia chamar uma reunião extraordinária, poderia convocar para debater o assunto e barrar os arroubos, os atentados antidemocráticos do presidente contra as instituições, porque não cabe, a Constituição não dá essa prerrogativa ao presidente de fazer o que ele quer. Pelo contrário, há limites previstos no artigo 85 e na Lei 10.079 de 1950. Então, se o presidente chegou até aqui, é porque as instituições responsáveis falharam. E o STF, que só pode agir se for provocado, quando foi provocado, agiu, ao meu ver, de forma adequada. Por exemplo, na pandemia, quando o presidente queria que todo mundo se contaminasse, o STF colocou limites, depois de ser provocado, claro, colocou limites dizendo o que está na Constituição, porque já está na Constituição que a competência é concorrente. A União, os estados e os municípios são concorrentemente responsáveis em resguardar a saúde, que é um direito de todos e dever do Estado. Ele criou como se ele não quisesse fechar, que uma suposta defesa da economia, e queria tudo aberto. E aí os governadores fecharam depois que tiveram essa ação no STF. O STF decidiu que sim, que os governadores poderiam fechar de acordo com as peculiaridades de cada estado. Falar da democracia e do Estado Democrático de Direito, que é o império da lei. Então, a Constituição já define os direitos, direito à saúde, direito trabalhista, direitos sociais, direito à moradia, direito ao ambiente, ao meio ambiente seguro, ao meio ambiente preservado. E o Bolsonaro ele quer acabar com a Constituição, ele quer invadir terras indígenas, ele quer disseminar armas, violência,
guerra entre a população, a guerra civil, né? Os aliados contra os opositores, que ele considera inimigos, ele chama de os esquerdistas, para eles são inimigos. E isso é um crime, porque o Estado Democrático de Direito, ele tem um pluralismo político. Ser de esquerda não é crime como ser de direita. Da mesma forma, não pode ser considerado crime pelos que são da esquerda e vice-versa. Agora, os extremismos, a violência, isso sim não pode ser tolerado. A força, né? Usar a força, a arma, a violência para fazer impor a sua vontade, quando tem que ser usado o diálogo, o convencimento, a demonstração de que aquela opinião é a melhor para o país. E isso vai ser feito nas deliberações, nas assembleias, de cada órgão competente, e não verticalmente, de uma ordem de um autocrata, dizer agora que todo mundo tem que andar com arma na cintura, que agora as terras indígenas têm que ser invadidas para destruir o meio ambiente, destruir os indígenas, criar um ódio entre pessoas de ideias divergentes, ideias que são ideias que cada um tem uma ideia diferente. Então agora essas pessoas que têm ideias diferentes são inimigas. Isso não existe. Os diferentes constroem a sociedade. E o Hitler queria todo mundo igual, né? Todo mundo tinha que ser aquele padrão, e os que não eram iguais tinham que ser eliminados. Então, nós tivemos aí exemplos do que acontece quando a gente não tolera o diferente. Nós temos que tolerar o diferente, incluí-los. A sociedade é feita de diversidade. E Deus criou a diversidade. Então, eles usam o nome de Deus, mas eles não representam os princípios cristãos. Infelizmente, eles usam o nome de Deus para angariar votos. E nessa eleição, o voto evangélico vai ser decisivo. Espero que você, irmão evangélico, reflita muito no seu voto. Porque esse presidente que está aí, ele representa a destruição do meio ambiente, a destruição das relações sociais amigáveis, amistosas, solidárias, fraternas, misericordiosas. Ele representa a destruição do ideal de justiça. Então, tudo que é contrário ao que Jesus nos ensinou. Essas eleições de 2022 são decisivas para você, jovem, porque você vai decidir entre a democracia, que tem uma Constituição, que tem direitos e garantias, que estão sendo atacados constantemente. A partir de 2018 foram atacados, a partir de 2016 com o presidente Temer, mas foi aprofundado com a eleição de Jair Bolsonaro. E nunca a Constituição, a democracia, teve tão ameaçada como agora, depois da redemocratização do país. Então você vai fazer diferença. Essas eleições de 2022 é entre o autoritarismo, a violência, a falta de solidariedade, a falta de misericórdia, e entre a democracia, que tem os direitos, a solidariedade. Você sabia que na Constituição tem a ordem social? Você já leu a Constituição? Você, jovem, leia a sua Constituição. A ordem social significa que é dever do Estado investir recursos, porque não adianta falar e não ter investimentos. Investir recursos na ordem social, na saúde, na assistência social e na previdência. Então, esses conceitos estão sendo destruídos a partir de 2016 para que o Estado não assuma esse compromisso, que é constitucional, e desmonte esses programas. Aqui é só apenas, eu estou falando um exemplo. São diversos programas sociais que estão sendo destruídos. Eu estou falando desse porque esse é um principal programa, que é a Seguridade Social. Está sendo destruída com a ideia de que há um déficit
E você vendo, se você vê o relatório final da CPI, da Previdência, não havia déficit. Você tem um desmonte do trabalho, então, para se desmobilizar, destruir mesmo o que está prescrito na Constituição. Acabar essa reforma trabalhista que criou uma grande, a maioria de desempregados, de empregos informais, precários. Então, você tem que investir no Estado, o Estado tem que investir no cidadão, nos programas sociais, no emprego, no saneamento básico, em educação, em cultura. O investimento há um retorno, isso já é comprovado, isso tem pesquisas. Quando você investe na saúde, você tem um retorno 3, 4 vezes mais do que você investiu. Quando você investe em cultura, olha a quantidade de emprego que a cultura exerce em um país. Então, você tem que investir. E neste atual governo é o menor investimento em todas as áreas, além de destruir o meio ambiente, destruir a cultura, não investir na educação, na ciência, tecnologia, inovação. Trabalha contra os princípios, os fundamentos e os objetivos nacionais que estão na Constituição, no artigo 1º, artigo 3º e no artigo 5º, no artigo 4º, que tem os direitos humanos. O governo trabalha para destruir, implodir os conceitos, os princípios, os fundamentos, os objetivos nacionais, que são maravilhosos. Se você lê sua Constituição, você tem que dizer, ali existe o programa político do país, é a Constituição. E você perder isso, depois de ter conquistado, depois de uma direta já, depois de luta, depois de ter vencido a ditadura, que esse governo exalta, a tortura, depois de ter vencido tudo isso, a gente retroceder e pelo voto legitimar esta pessoa que aí se apresenta como amante do torturador, amante da ditadura, amante da violência, distribuindo armas em vez de livros. Então, reflita muito bem. Manter a democracia, aperfeiçoá-la, porque a democracia não é perfeita, mas nós que temos que aperfeiçoá-la através do diálogo, através da cobrança, do acompanhamento das instituições e no voto decidir quem é que vai presidir o país, quem é o melhor candidato. Tem inúmeros candidatos, mas este que aí se apresenta não pode ser reeleito. Não poderia ficar calado vendo essa ameaça à democracia, ameaça aos direitos, que já estão sendo efetivados, né? Só será uma hipótese desse presidente vencer, é que os direitos, a Constituição não existirá mais. Não se enganem. E acredito na vitória do presidente Lula. Tudo indica que ele será o próximo presidente. E tudo indica também que este presidente atual tentará um golpe de Estado, mas entre tentar e efetivar, há uma distância, porque nem todos concordam com ele. Praticamente ele tem uma rejeição acima de 60%, e isso ainda bem, porque se ele tivesse uma aprovação muito grande, o golpe para ele seria muito mais fácil. Então, como ele tem essa reprovação, essa rejeição, ele encontrará resistência das instituições, da sociedade civil, para o bem do Brasil. Então, reflita sobre o seu voto. Esse voto é um voto histórico. Você tem uma gama de candidatos para você escolher. O único candidato que eu sugiro que você não vote é o Bolsonaro, porque ele já está mostrando quem ele é. Ele mostrou na pandemia, ele mostrou o descaso com a vida, né, com a saúde das pessoas, os ataques antidemocráticos, e ele só continua na presidência porque o PGR e o Congresso Nacional não tomaram providências, que eles, na Constituição, existem mecanismos, sim, para
impedir o presidente de arroubos antidemocráticos, de ataque ao Poder Judiciário, por exemplo. É um crime de responsabilidade que está previsto no artigo 85 e o PGR nada fez. O Congresso Nacional poderia ter feito também. Estão condescendendo com o presidente para o mal do país, porque o STF não pode agir sem ser provocado, né? E as instituições, e quando é provocado, têm agido de forma correta, ao meu ver. E as outras instituições que podem agir de ofício, elas não precisam ser provocadas para agir. Elas próprias podem agir, é chamado agir de ofício, diferente do STF, que só pode agir quando é provocado. Então, essas instituições, e o PGR ainda mais, que ele tem a obrigação constitucional de agir. Então, infelizmente, a mídia nacional não fala sobre isso, né? Espero que o voto de 2022, outubro de 2022, decida a questão. Não cabe aqui a mim ou a outro, vai ter que ser o voto, né? A minha opinião é essa, mas o voto é que vai decidir. E esse candidato que aí se apresenta ainda tem, infelizmente, muito apoio. Espero que até lá ele perca esse apoio, porque ele já mostrou quem ele é. E que ganhe o melhor candidato dos outros que se apresentam, porque nenhum tem essas ideias que esse aí, essas ideias antidemocráticas que esse daí tem. Os outros candidatos são democráticos, todos eles, e irão respeitar a Constituição. Forte abraço.